Terceiro ano, boa tarde, como vocês estão? Vamos para a nossa aula de terça-feira, aula de História, vamos lá? Na nossa aula de História hoje, nós vamos entender sobre o trabalho. Isso, o trabalho. Quais são os direitos e quais são os deveres de pessoas que trabalham? Os direitos e deveres dos trabalhadores, tá? Esse assunto se encontra na página 57 e 58 do livro de História de vocês. Vamos lá? O que são direitos e o que são deveres? Vê só. Direitos são aquilo que a gente precisa que o outro faça por nós, tá? Então, os nossos direitos são aquilo que a gente precisa que faça-se pra gente, tá? Então, por exemplo, lembra que Tia falou quando a gente estudou lá sobre direitos e deveres? Não sobre o do trabalho, mas direitos e deveres do cidadão, da criança, tá? E lembra que Tia falou que a criança ela tem direito de brincar, de estudar? Exato. Então, esses são os seus direitos. Esses são os direitos que você precisa que alguém aí faça por você, lhe dê essa oportunidade de brincar, de estudar. Então, direitos são aquilo que a gente precisa que aconteça conosco, tá? E deveres é aquilo que a gente precisa fazer, tá certo? Então, quais são os deveres aí de um trabalhador? Daqui a pouco a gente vai entender, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam agora é direitos, é aquilo que a gente tem obrigação de receber, tá bom? É aquilo que a gente recebe, são os direitos que a gente recebe. E deveres é aquilo que a gente doa, que a gente dá. Os deveres é a nossa obrigação, é aquilo que a gente deve fazer, tá certo? E o aluno também tem direitos e deveres. Você, como aluno, você também tem direitos e deveres. Você tem o direito de estudar, isso mesmo. E você tem o dever aí também de estudar, tá certo? Então, como aluno, você também tem direitos e deveres. Nós vamos falar sobre o trabalho, mas o trabalho da criança é justamente estudar, tá? Então, aí nós temos aí o direito e os deveres do aluno dentro aí da escola, tá bom? Porque isso também é um direito e um dever de vocês, alunos, tá certo? Quais são os direitos dos trabalhadores? Vamos entender? Bom, o trabalhador precisa ter carteira assinada pelo empregador, ou seja, o lugar aí que o trabalhador trabalhar, prestar serviços, é necessário que ele esteja aí a carteira assinada, tá certo? Receber o pagamento pelo seu trabalho, ter férias uma vez por ano e receber nesse período, ser tratado com respeito e educação, trabalhar em um ambiente seguro, receber o 13º salário, ter descanso semanal remunerado, ter carteira assinada pelo trabalhador. Essa carteira que Tia tá falando não é aquela carteira que a gente coloca dinheiro não, tá? Essa carteira é essa aqui, ó. Estão vendo? Isso. Essa carteira é Ministério do Trabalho e Emprego. Todo mundo que trabalha, mamãe e papai que trabalha, tem essa carteira aqui, ó. Pede lá para eles te mostrarem. Pede aí, papai, mamãe, me mostre sua carteira de trabalho. E eles vão lhe mostrar. E essa carteira de trabalho vai estar lá assinada pelo trabalho que papai e mamãe trabalham, tá certo? Então, se papai e mamãe trabalham numa farmácia, a farmácia vai ter aí assinado essa carteira, porque aí o seu pai e sua mãe vai ter os direitos dos trabalhadores dentro da carteira de trabalho, tá certo? Então, receber o pagamento pelo seu trabalho, papai e mamãe trabalham e precisa receber aquele dinheiro, tá? Então, se papai e mamãe estão trabalhando, papai e mamãe também precisa receber pelo que está trabalhando, tá bom? Ter férias uma vez por ano e receber nesse período. E isso mesmo, é necessário que o trabalhador também tenha férias, tá certo? Uma vez por ano, durante um mês, durante aí 30 dias, o trabalhador precisa descansar. Então, ele também precisa receber durante esse período, tá bom? Isso se chama as férias, tá certo? Férias é o salário que o trabalhador recebe durante o período que ele está em casa, tá bom?
Ser tratado com respeito e educação. Isso mesmo. O trabalhador ele precisa aí ser tratado com respeito e ser tratado com educação. E receber o 13º salário. O que é 13º salário? Deixa a tia te explicar, tá? Nós temos 12 meses no ano, não é isso? 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses. Concorda comigo que se a gente fosse colocar aí no número decimal, lembra que a gente estudou número decimal, números ordinais? 12 meses seria aí 12º, não é isso? 12º. Exato. Então, o que é 13º? O 13º é um mês de pagamento a mais. Se o ano tem 12 meses, então o 13º ele vem aí com um mês de pagamento a mais. É como se papai e mamãe recebessem para janeiro, mas na verdade eles estão recebendo ainda em dezembro. Então, no mês de dezembro, o empregado recebe 2 vezes, tá? O 12º, que é o 12 meses, quando completa 12 meses um ano, e o 13º, que é como se fosse o salário de janeiro, mas na verdade também é dado em dezembro, tá? Então, o 13º salário é quando papai e mamãe recebem 2 vezes lá no mês de dezembro, tá bom? Trabalhar em um ambiente seguro, isso mesmo. Papai, mamãe e todos os trabalhadores precisam trabalhar em um ambiente seguro. Um ambiente que lhe dê segurança, tá bom? Que proteja a sua vida, tá certo? Então também é direito da empresa deixar que o seu trabalhador trabalhe com segurança, tá certo? E é um direito também dos trabalhadores, tá bom? Ter descanso semanal remunerado, isso mesmo. Todo mundo que trabalha precisa descansar na semana, no final de semana, não é? Exato. Sábado e domingo é necessário que tenha um descanso, tá bom? Para que as forças sejam recuperadas e tenha aí esse momentinho para estar com vocês, para estar com a família, tá bom? Então, o direito do trabalhador também é descansar nos finais de semana, tá certo? Vamos lá. Todo mundo entendeu o direito dos trabalhadores? Entendeu? Legal, né? E os deveres dos trabalhadores? Isso mesmo. Direito é aquilo que a gente recebe do outro. E dever é aquilo que a gente deve dar para o outro. É aquilo que é a nossa obrigação, tá bom? Então, qual é a obrigação aí dos trabalhadores? Quais são os deveres dos trabalhadores? Cuidar dos equipamentos e das instalações da empresa, comparecer ao serviço no horário marcado, respeitar os colegas e a chefia, fazer seu trabalho com responsabilidade e competência. Respeitar os colegas e a chefia. Lembra que tia falava muito de empatia quando a gente estava lá na sala de aula? Tia sempre escrevia no quadro empatia. Quem aí lembra do significado de empatia? Muito bem. Se colocar no lugar do outro, tá? Então, o dever do trabalhador também é ter empatia. Quando a gente diz assim, respeitar os colegas e a chefia, é respeitar o seu próximo, se colocar no lugar do próximo, tá? Então aí, respeitar os colegas e a chefia também é um ato de empatia. Não esqueceram que é empatia, não é? Muito bem, não é para esquecer, tá? É pra gente praticar no nosso dia a dia. Empatia, se colocar no lugar do outro, tá bom? E, gente, tia tem uma coisa muito importante para dizer para vocês. Tia vai voltar um pouquinho aqui, tá? Direitos dos trabalhadores. Tia já leu tudinho para vocês quais são os direitos dos trabalhadores. Mas tia precisa dizer para vocês que esses direitos eles não foram conquistados, tá bom? De repente, não. Esses direitos eles levaram muito tempo para poder serem conquistados. E aí tiveram vários protestos, várias revoluções que vocês vão aprender mais pra frente, tá certo? Mas o que tia quer que vocês entendam agora é que esses direitos dos trabalhadores, eles não chegaram de repente, tá bom? Demorou um pouquinho, tá certo? E isso levou anos até que o trabalhador tivesse todo esse direito de descansar,
de ter seu trabalho aí de maneira segura, de ter a sua carteira de trabalho assinada. Tudo isso veio com o tempo e que vocês vão aprender mais pra frente, tá certo? Tribo indígena. Por que foi que tia colocou tribo indígena? Estamos falando de trabalho, não é? Exato. Estamos falando de trabalho. E como é que as sociedades indígenas elas trabalham? Será que é do mesmo jeito que nós? Não. Lá na tribo indígena o trabalho é de uma maneira um pouco diferente. Lá na tribo todo mundo tem um dever diferente do outro. Então lá na tribo homens trabalham em uma coisa e mulheres trabalham em outras coisas. E o homem precisa do trabalho da mulher e a mulher precisa do trabalho do homem e vice-versa, tá? Lá na tribo, o que é dever da mulher? É dever da mulher descascar a mandioca, fazer a farinha, fazer a comida. O que é dever do homem lá na tribo indígena? Olha, o homem precisa caçar, o homem precisa pescar. Então vejam, cada um tem sua função diferente lá na tribo indígena. É uma sociedade que eles trabalham de maneira diferente da nossa, tá? Então lá todo mundo tem o seu emprego diferente, tá certo? E todos dois precisam se complementar, tá bom? Então é muito importante vocês saberem que em todas as sociedades, nem todas as sociedades trabalham, têm o mesmo ritmo de trabalho, o mesmo estilo de trabalho que o nosso, tá? Por exemplo, na nossa sociedade, não existe trabalho específico para mulher e trabalho específico para homem, tá? A mulher pode trabalhar naquilo que o homem trabalha. E também o homem pode trabalhar naquilo que a mulher trabalha, tá bom? Mas na tribo indígena é um pouco diferente. Lá, as mulheres têm seus trabalhos diferentes dos homens, tá certo? Então, na sociedade indígena, o trabalho é considerado uma função diferente. Cada um tem um trabalho diferente, tá certo? Falando de trabalho, falando aí de sociedade, falando aí de direitos e deveres, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Vamos lá assistir? Assiste aí, que daqui a pouco tem a volta, tá? Era uma vez um menino chamado Beto, que vivia de catar latinhas. Mas um dia foi chamado na fábrica de seu Elias para dar uma ajudinha e acabou ficando. Tirar ele da rua parecia uma coisa boa, aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu Angenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar e estudar, claro. Mas com tanto trabalho era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente. E sentindo falta do garoto, os chefes foram atrás dele. Chocado com aquela realidade, seu Elias percebeu que podia fazer mais por aquelas famílias. E assim tudo mudou. A empresa cresceu, a comunidade melhorou e todo mundo saiu ganhando. Voltei! Gostaram do vídeo? Do que é que o vídeo fala? O vídeo fala sobre o trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? E o trabalho infantil, como é que ele acontece no Brasil? Será que é correto? Vamos lá? Então, o trabalho infantil no Brasil acontece dessa forma que vocês estão vendo aí na imagem, tá? É muito comum a gente encontrar crianças vendendo doces e balas nos sinais, limpando os vidros do carro, dormindo nas ruas, tá? Então, o trabalho infantil no Brasil ele acontece dessa maneira, tá certo? Ele acontece de modo que as crianças elas se expõem, deixam de estudar, deixam de brincar para trabalhar. E o trabalho infantil, ele é incorreto, tá certo?
Olha, lembra que tia falou sobre a Constituição Federal? Quando a gente estudou sobre direitos e deveres, tia falou sobre a Constituição Federal, não foi? Exato. Tia falou que a Constituição Federal é as leis que regem o Brasil. Então, tudo que o Brasil precisa fazer, tudo que o Brasil tem de lei, ela está escrita na Constituição Federal. E na Constituição Federal diz que a criança, tá, só pode trabalhar com 16 anos. Mas, se por algum acaso o trabalho for pesado e de muito cansaço, então, neste sentido, ela só pode a partir dos 18 anos, tá? E para crianças de 14 anos, tem o programa Jovem Aprendiz, tá? O que é esse programa Jovem Aprendiz? O programa Jovem Aprendiz é quando você vai trabalhar, mas de uma maneira bem suave, e você consegue tanto trabalhar quanto estudar, tá bom? Então, Jovem Aprendiz é um programa do governo, tá certo? Que faz aí as crianças, os jovens, né? Já não é mais criança, já é aí entrando para a adolescência, tá? Já na adolescência. Então, o programa Jovem Aprendiz é um programa que faz os adolescentes trabalharem e, ao mesmo tempo, dá tempo deles estudarem. Então, crianças como esse menininho que a gente tá vendo na foto, que não tem condições de ter casa, de ter moradia, podem trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar, tá bom? Então, a partir dos 16 anos, só para trabalhos leves, tá bom? Se for trabalho muito pesado, a partir dos 18 anos, tá certo? E com 14 anos tem aí o programa Jovem Aprendiz, que é a criança, que o adolescente consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tá? E levando em consideração que esse trabalho do Jovem Aprendiz, ele é um trabalho bastante leve, de pouco tempo, tá certo? Tem aí no mínimo 3 a 4 horas de relógio apenas, não é o dia todo, justamente para que as crianças descansem, os adolescentes descansem e também estudem, tá bom? Então, o programa Jovem Aprendiz é um programa que é remunerado, ou seja, tem dinheiro, tá bom? E eles trabalham pouquinho, não trabalham o dia inteiro como mamãe e papai, tá bom? É diferente, tá certo? Então, o trabalho infantil com crianças é incorreto, tá certo? Não é certo. Não é um dever da criança prestar trabalhos, tá bom? Dever e direito da criança é brincar, estudar, ter uma moradia de qualidade, ter educação de qualidade, tá certo? O trabalho infantil, ele não é aí algo legal, tá bom? Então, já sabemos, né? A Constituição Federal de 1988, que foi aí a Constituição que faz que as leis do Brasil seguem por ela, tá bom? Não permite que a criança trabalhe, tá certo? Então, trabalho infantil é incorreto, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje, tá? Então, nunca mais esquece, direito é aquilo que as pessoas precisam fazer por nós, é aquilo que nós precisamos receber, tá bom? Dever é aquilo que a gente precisa dar, é aquilo que é a nossa obrigação, tá bom? Nunca mais vamos esquecer também da carteira de trabalho, de todos os deveres e direitos dos trabalhadores, não é isso? Não esquece de pedir para papai e mamãe mostrar para vocês a carteira de trabalho deles, tá certo? Para vocês verem como é que funciona o Ministério do Trabalho, tá bom? Um beijo, meus amores. Até amanhã. Bons estudos, boa atividade, tá bom? Beijo!